Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e isso aqui é o começo de uma coisa que eu espero que dê certo. Antes de mais nada, por favor, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e se for comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então, gente, isso aqui na verdade vai ser um vlog, tá? Mas é um pouco diferente, tá? Porque eu queria transformar, se der certo, né, se rolar, numa série que vai ser o quê? Lendo contos. E assim, a ideia por enquanto, né, é que seja um vlog lendo contos pra, né, cada vlog um autor diferente, a depender dos livros ou das coleções que eu tenho aqui de contos. E o que me deu essa ideia foi o livro desse mês do Clube de Literatura Clássica. Não sei se vocês sabem, se vocês já viram, mas vou deixar aqui nos cards, já fiz unboxing de algumas caixas desse clube. É um clube de assinatura e cada mês, né, vem um clássico diferente, com algumas coisas extras. Normalmente vem um segundo livro. E o clássico desse mês é o romance A Letra Encarnada, do Nathaniel Hawthorne. E aí, o segundo livro é um livro chamado Contos Bizarros, do mesmo autor. Esse livrinho aqui, que tem 4 contos. E foi justamente isso, né? Foi quando foi revelado que esse seria o segundo livro que eu tive essa ideia de fazer essa série, considerando que eu tenho vários livros de contos. Então, obviamente, vamos começar pelos contos bizarros. Então, este é o Nathaniel Hawthorne Edition do Lendo Contos e Vlogando. Bom, então só para contextualizar um pouco, né, o Nathaniel Hawthorne é um autor estadunidense. Ele nasceu em Salem, Massachusetts, uma cidade muito, né, eu acho que conhecida por motivos de bruxas. Inclusive, eu preciso falar, estou muito com esse tema na cabeça ultimamente. Tem nada a ver com o Hawthorne, mas eu tô muito com esse tema na cabeça por causa de Motherland Fort Salem, que é uma série de bruxinhas que eu amo demais. Queria só dizer isso, é que eu assisti a segunda temporada recentemente, eu ainda tô impactada. Mas enfim, Hawthorne nasceu em 1804, né, lá nessa cidade. E a família dele, basicamente, é uma daquelas famílias tradicionais que colonizaram, né, essa região, a região da Nova Inglaterra. Então, enfim, essa questão dos costumes, das tradições da região foi uma coisa que sempre interessou a ele. Visto esse livro aqui, A Letra Encarnada, né, que não sei se vocês conhecem a história, enfim, eu posso trazer resenha depois que eu ler, mas a gente tem uma mulher que cometeu adultério e aí, enfim, ela tá tentando viver essa vida nessa comunidade em que ela vai ser extremamente julgada, e ela tem um filho, até onde eu sei, e ela também tá o tempo todo tentando proteger a identidade, né, desse amante. É isso que eu sei sobre o livro, eu não sei muita coisa, na verdade é um livro que eu estou louca pra ler e com certeza eu vou trazer aqui pro canal, porque eu tenho certeza que essa leitura vai trazer grandes reflexões. Mas enfim, vamos falar dos contos, né? Então o livrinho tem esse título de Contos Bizarros, eu não sei o que isso quer dizer, eu não sei se isso quer dizer sobrenatural, eu não sei se isso quer dizer pessoas enlouquecendo, normalmente quer dizer os dois, né? Quando o conto chama bizarro, estranho, algo do tipo assim. Então, enfim, mas os contos que vem aqui, né, são 4, como eu disse, que são A Marca de Nascença, O Jovem Mestre Brown, A Filha de Rapatini e O Véu Negro do Ministro, Uma Parábola. Então a minha ideia é ir fazendo uma atualização a cada conto que eu leio e no final contar pra vocês a minha impressão geral, tá bom? Então, volto no próximo update. Ok, esqueci de atualizar ontem, mas eu li o primeiro conto, que é A Marca de Nascença. É a história de um cientista, né, um gênio, inventor, cheio das coisas, que ele casa com uma mulher, tipo uma mulher belíssima, maravilhosa, perfeita. Ela só tem um defeito, entre aspas, que é uma mancha na bochecha, que é uma marca de nascença. E aí, enfim, ele como cientista, fica obcecado em corrigir, entre muitas mais aspas, essa imperfeição, assim, ao ponto que ela mesma começa a ficar irritada com ela, né, com a marca, e enfim, daí os dois vão embarcar neste processo de tentar corrigir esta falha, novamente, entre muitas aspas, e enfim, aí coisas vão acontecer até o fim, até o desfecho do conto. Eu gostei muito a escrita do Hawthorne. Acho que eu nunca tinha lido nada dele antes, então, enfim, gostei muito da escrita dele.
E é bem curtinho, tem tipo, acho que quase 30 páginas, né? Mas o livrinho é assim, é pequenininho, então quase nem dá pra perceber passando. Mas acho que é isso, eu gostei, assim. Fiquei intrigada, fiquei interessada em saber como que seria o final disso aqui. Mas é isso aí, vamos para o próximo agora e eu volto depois, talvez hoje, se eu lembrar, não sei. Ai, foi ótimo o feriado, né? Mas é assim, voltei a trabalhar hoje e já nem lembrava mais como fazer as coisas. Então eu tô me sentindo um pouco atropelada pela vida hoje, mas vamos ver se eu consigo ler o segundo ainda hoje. Eu preciso começar esse segmento dizendo que na primeira parte eu disse, acho que o nome do livro era Contos Bizarros, né? Na verdade o nome do livro é 4 Contos Bizarros, tá? Tá aqui na lateral. E olha só, ontem eu tive uma epifania, eu estava lendo o segundo conto, do qual eu vou falar daqui a pouquinho, e aí eu percebi que na capa está escrito 4 Contos Bizarros, só que tá tipo, Contos Bizarros, e aí tem essas raízes aqui formando 4 em numerais romanos. Enfim, a semiótica, né? Faltou esse estudo aí na minha vida. Mas é isso. Ontem eu tive essa grande epifania de que o nome do livro é 4 Contos Bizarros. Mas, enfim, vamos falar do segundo conto, que se chama O Jovem Mestre Brown. Eu gostei muito. Acho que eu gostei mais do que do primeiro, embora o primeiro tenha sido muito interessante. Mas, enfim, eu gostei muito do segundo conto, O Jovem Mestre Brown. É uma história um pouquinho mais, assim, uma narrativa bastante alegórica, né? A gente tem esse personagem, o Mestre Brown, e aí quando começa ele tá indo, tipo, tá indo numa reunião, alguma coisa assim, no começo, uma coisa meio vaga, tipo, ele tá saindo de casa indo numa reunião, e aí ele tá deixando a esposa em casa, e a esposa dele, aliás, isso é importante pra história, a esposa dele chama Faith, né? Fé, em português. E aí ela tá meio triste, assim, ela tá, eu queria que você não fosse, né, seria melhor se você ficasse, não sei o que. Mas aí ele vai pra essa reunião e tal. E aí ele começa, né, a caminhar, a fazer sua... Fiquei preocupada com o meu cabelo, de repente tá bem feio, né, inclusive hoje. Nossa senhora. Olha que sofrido, meu pai. Bom, enfim, então, aí ele vai, né, começa a andar pela estrada, no meio da floresta e tal. Ele encontra uma figura no meio desse caminho que é nada menos do que o quê? O diabo, né? E aí a gente percebe que ele tá indo pra uma reunião que na verdade seria tipo um rito de iniciação. E aí durante esse caminho ele começa a ver gente que ele achava que era super, assim, super de Deus, sabe? Gente da igreja, o pastor dele e tal. E enfim... O conto é meio isso, sabe? E aí, né, ele vai chegar lá nesse lugar e a gente vai ver o que vai rolar com essa iniciação dele. Mas o conto é meio isso, essa questão da fé, né, de quem segue a Deus, mas na verdade tem gente que, enfim, acho que a ideia é que finge que é puro e tal, mas tá cheio de pecado, mais ou menos essa a ideia da história. E aí é divertido porque, como a esposa dele chama Fé, né, em vários momentos do conto ele fica, não, mas se eu for lá eu vou perder a fé, mas fazendo isso eu vou ficar sem a fé, e aí tem esse jogo, né, de palavras com o nome da mulher. Enfim, eu gostei bastante dessa narrativa. E agora eu preciso falar também do terceiro conto, que eu já li, acabei de ler faz 5 minutos, e assim, esse me pegou mesmo. Bom, então a gente tem esse conto que se chama A Filha de Rapatini. E nesse conto eu falei assim, eu aplaudi, falei Hawthorne, melhor escritor de todos os tempos. Gente, eu estou completamente apaixonada pela narrativa deste homem, tá? E aí o que rola nesse conto? Aqui a gente tem um jovem, né, o Giovanni, tá? Se passa na Itália, acho que deu pra perceber pelo meu gestual. E ele é um jovem estudante, menino do interior, que vai pra cidade, lá pra universidade. E aí onde ele tá hospedado, tem um jardim que ele consegue ver que é de outra casa ali do lado, né? E, enfim, um jardim todo exótico e tal, e aí ele descobre que pertence a um homem chamado Rapatini, que é um grande cientista, que faz até onde, né, as pessoas dizem, faz uns experimentos estranhos com as plantas e tal, cria um monte de veneno. E aí, né, ele vê passeando nesse jardim a Beatrice, ou Beatrice, não sei, não falo italiano, mas a Beatrice, vou chamar ela de Beatrice Rapatini, que é a filha desse cara,
Claro que ele se encanta com ela, né? Um jovem tolo e bobinho. E enfim, aí... Mas ela é meio estranha, assim, sabe? Ela tem alguma coisa de diferente, essa moça. Mas aí o Giovanni, claro que vai se envolver com ela e ela com ele, tá? Até o desfecho. O que eu tenho a dizer é, primeiro, se essa história fosse um romance, eu acho que o Giovanni ia ser um daqueles protagonistas que eu ia querer socar a cada 5 minutos. Porque no final do conto eu tava assim, seu burro, seu jumento, né? Assim, enfim. Se fosse uma história mais longa, com certeza ele ia fazer muito mais bobagem do que ele já fez aqui. Mas eu amei demais essa narrativa. Esse conto é longo. Ele tem umas 50 páginas aqui nessa ediçãozinha, né? Então... Mas eu li super rápido. Eu amei demais. Nossa, eu gostei muito. E no final a Beatriz... Não vou falar o que acontece no final, né? Depois que eles se envolvem e tal. Mas no final a Beatriz, ela ainda dá uma patada nele, né? No Giovanni, assim. Então eu amei demais. Eu vou só preciso, nossa, uau. Eu só preciso ler muito essa frase, porque ele tem um momento de... Por motivos, né? Da trama lá. Ele tem um momento de raiva e ele quase que xinga ela, né? Mas aí, enfim, no momento lá, bem no penúltimo parágrafo mesmo, quando... Enfim, tá na coisa final lá que acontece, e ela fala assim pra ele: não havia desde o princípio mais veneno em tua natureza do que na minha, o que é uma coisa muito relevante pra história, por isso não vou entrar em detalhes sobre essa frase, mas basicamente tá falando, você, tá? Seu moleque que me julgou tanto, você no final é pior do que eu. E é isso que eu posso dizer, mas enfim, gostei muito. Nossa, gostei muito, meu favorito. Agora eu tô esperando muito do último, né? Porque eu fui falando assim, o segundo eu gostei mais que o primeiro. O terceiro eu gostei mais do que o segundo e do que o primeiro. Então vamos para o último. Eu vou ler agora mesmo. E então daqui a pouco acho que eu já venho falar sobre O Véu Negro do Ministro, uma parábola. Oi! Falei que voltava mais tarde pra falar do último conto. Voltei 5 dias depois. Então assim... O que rolou? Quando eu li o conto, eu fiquei meio... o último, né? O Véu Negro do Ministro, uma parábola. Eu li, eu fiquei assim, não sei se eu entendi, porque eu achei ele um pouco inconclusivo em algumas coisas. Mas aí depois eu fiquei pensando, refletindo no dia seguinte, e aí eu cheguei à conclusão de que era pra ser assim mesmo. É muito bom. Não foi meu favorito, acho que o meu favorito dos 4 ainda vai continuar sendo A Filha de Rapatini, né, que é o terceiro. Mas esse último conto é muito interessante. Aqui a gente tem esse padre, né, o tal do ministro, que ele tá lá vivendo sua vidinha de província, de padre de província. E aí um belo dia ele sai na rua com um véu negro, e ele fica com esse véu o tempo todo, se recusa a tirar em todos os momentos, se recusa a mostrar, né, a mostrar a cara pra alguém, também não explica porque que ele tá usando aquele véu. E aí, enfim, no final tem uma moral da história, né, porque é uma parábola, e acho que foi esse subtítulo, uma parábola, que me ajudou a entender o que tava rolando aqui nesse conto. Mas enfim, gostei muito dessa seleção aqui do clube, e acho que claramente tem algumas temáticas que provavelmente são mais, digamos, mais queridas, né, pro Nathaniel Hawthorne. Essa coisa da religião, com certeza, aparece nesse último conto, aparece no segundo, né, o jovem mestre Brown. Essa coisa da mulher também, enfim, um pouco obsessão masculina, né, com a mulher, no caso do que eu gostei mais, A Filha de Rapatini. Eu não sei se dá pra chamar ela de femme fatale, mas assim, a mulher que de alguma forma é mortal, é perigosa, de algum jeito ali, né, enfim, como tá ali no conto. Fiquei muito interessada em ler mais contos do Hawthorne. Agora eu vou pro romance, né, que veio na caixa desse mês, que é o The Scarlet Letter, na tradução do Fernando Pessoa, que é a que o clube tá usando, a letra encarnada. Existe uma tradução mais literal, né, a letra escarlate, mas enfim, vamos ver qual é a que é desse romance, que eu já estou muito interessada. Pra este projeto dos contos, eu já escolhi o próximo autor. Esse provavelmente o vídeo vai ser mais longo e vai demorar mais pra sair, porque as leituras são maiores, tá? Vou deixar o mistério no ar aí, mas vou dar uma dica. É
o autor de uma das histórias de fantasma mais famosas de todos os tempos, provavelmente. E eu descobri que ele tem várias histórias de fantasmas, né? Eu achava que aquela história, que aliás não é nem, eu não diria que é um conto, eu acho que eu chamaria de novela, porque ela tem uma extensão, assim, considerável. Mas enfim, eu achei uma edição em inglês com várias histórias de fantasmas desta pessoa, deste homem. Então eu vou ler esse livro e vai ser o próximo que eu vou trazer aqui nesse projeto dos contos. Então é isso neste vlog, muita coisa aconteceu neste meio tempo. A NFL voltou, a Emma Raducanu ganhou o US Open, o Medvedev ganhou o US Open, a Luiz Stefani, brasileira, jogador de tênis, infelizmente, nossa, eu fiquei muito mal. Nesse dia, eu ia voltar aqui pra falar do final aqui, nesse dia, justamente nesse dia, aí a Luísa se machucou, jogadora de tênis brasileira, tava na semifinal de duplas do US Open, e ela se machucou, assim, tipo, pareceu na hora que ela tinha torcido o joelho, ela caiu, não conseguia andar pra fora da quadra, foi horrível de ver, e eu tava assistindo o jogo, né, ao vivo. Foi muito horrível, nossa, assim, eu fiquei muito mal naquele dia com isso, mal mesmo. E, enfim, ela rompeu o ligamento do joelho, só pra encerrar essa história, mas ela rompeu o ligamento do joelho e vamos ver, né, com a gravidade, ela ainda está fazendo exames. Enfim, era isso, eu fiquei muito mal nesse dia, mas temos esportes acontecendo, esportes voltando, eu já disse que a NFL voltou, né, bom, o Eagles conseguiu ganhar o primeiro jogo, vamos ver quantos mais vem aí. Enfim, a derrota vem em algum momento, com certeza. Eu volto no próximo vídeo. Por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Tchau!